Agora nós vamos fazer uma oração por nós, pelo entendimento. Mestre amado, dá-nos o indispensável entendimento das lutas que enfrentamos, o entendimento das dores oriundas justamente daqueles que mais amamos, que saibamos compreendê-los e perdoar-lhes. Por mais profundamente nos tenham magoado, propicia-nos podermos abençoá-los. Imuniza-nos, Senhor, contra o ressentimento e que a ingratidão recebida não nos impeça de continuar a amá-los. Se não lograrmos superar de imediato as mazelas do nosso mundo íntimo, que isso não nos seja motivo para nos chafundarmos mais ainda. Todos somos enfermos da alma e és o nosso divino médico. Cura-nos a nós e aos nossos irmãos, tão ou mais doentes que nós mesmos. Que assim seja. A exposição dessa noite está a cargo da nossa colega Denise. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso recanto. Nós vamos continuar estudando o livro Horizontes da Vida, que foi psicografado por João Nunes Maia e ditado pelo Espírito Miranês. O nosso texto em questão é o de número 27, Pausa para meditar. Se nós formos procurar no dicionário o significado de meditar ou meditação, existem várias definições possíveis. Só que essa palavra, ela se encaixa em vários contextos. O contexto de hoje, que é o que nos interessa, nos traz apenas 3 definições, que é diminuir a tensão de alguma coisa, afrouxar, relaxar os músculos, tornar menos severo, mais frouxo, relaxar a disciplina, atenuar, abrandar. Então, quando nós falarmos hoje em meditar, em meditação, na verdade, estamos nos referindo a relaxar, ao relaxamento diário que nós deveríamos fazer, mas que infelizmente não fazemos. E aí nós vamos trazer a opinião de um médico bem conhecido no Brasil, uma pessoa séria nos seus estudos, na sua área de atuação, que é palestrante de relaxamento, de meditação, das técnicas. Ele conversa e esclarece as pessoas a respeito dos efeitos que isso traz no nosso corpo físico, mas não só no nosso corpo físico, no nosso todo, inclusive a parte psicológica. Então aí a gente começa na importância de relaxar. O nome desse médico é José Moromizato. Ele é natural de Igarapava, em São Paulo. Ele é um médico cirurgião e ele também, atualmente, atende dependentes químicos no seu consultório. E ele é palestrante da área, bem conhecido no Brasil. E ele trabalha atualmente com o que chamamos de medicina psicossomática, que é um ramo da medicina que trata as moléstias orgânicas através da cura da mente. Como é que esse médico foi trabalhar com medicina psicossomática? Ele é cirurgião e ao longo dos 20 anos de trabalho, ele percebeu que apesar de fazer a cirurgia na pessoa, apesar de encaminhar ela para o tratamento de vida mais saudável, na alimentação, na atividade física, não raramente a mesma pessoa acabava voltando ao seu consultório com o mesmo problema. E aí ele começou a pensar que talvez a questão não era fechada ali no corpo físico. Não bastava apenas ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, cuidar da matéria de uma forma generalizada. Havia algo mais. E aí ele entrou em contato com o que a gente chama de medicina psicossomática, que é uma ciência interdisciplinar. Ela mistura a medicina com a psicologia. Então ela estuda todos os fatores sociais e psicológicos que estão à nossa volta
E de que forma isso reflete na nossa saúde? De que forma o ambiente que a gente vive, as situações que a gente está sujeito no nosso dia a dia, influenciam no funcionamento do nosso organismo? De que forma isso pode nos causar doenças? Relaxamento não é uma coisa moderna, é uma coisa bem antiga, indiana. Relaxar é uma técnica milenar indiana de 5.000 anos, que tem como objetivo principal fazer com que a homeostase corporal, que é o equilíbrio das funções vitais do corpo humano, promova o descanso muscular e dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo a sensação de bem-estar e equilíbrio, que é o que nós não temos na maioria dos nossos dias. A gente não tem esse bem-estar, esse equilíbrio, essa paz. A gente anda numa correria tão grande, num estresse tão grande, cheio de compromissos, que dói as costas, os ombros ficam encolhidos, os braços ficam ao redor do corpo, me dá dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, me dá dor de estômago, eu tenho azia, eu almoço em 10 minutos, não mastigo direito os alimentos, saio correndo para cuidar do meu filho, é meu compromisso, ou eu saio correndo para fazer algo do meu trabalho, e aí eu não tenho tempo nem de comer direito, nem de mastigar o alimento. E aí eu passo a tarde com aquilo pesando no meu estômago, fazendo mal, faz todo um mal gastrointestinal, né? No contexto geral, a gente se sente mal por todos os poros, em todos os sentidos, por causa desse estresse, dessa correria, dessa preocupação, pré-ocupação que a gente se envolve diariamente. E não é que nós não devemos, né, nos preocupar com as coisas que são nossa responsabilidade. O problema não é esse. O problema não são os compromissos que a gente tem. O problema é que a gente vive ansioso, vive tenso, a gente não relaxa nunca. A gente não dorme. Quando a gente deveria dormir, né, e o médico explica, os médicos explicam, né, que a noite ela foi feita para dormir. Ela é propícia para dormir. Dormir no escuro é muito mais saudável e salutar do que dormir debaixo do sol. Então, de noite, que a gente deveria dar essa pausa, esse relaxamento para descansar o corpo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai lavar uma louça ou vai lavar uma roupa e cuidar da casa de noite. Tem pessoas que fazem isso, por incrível que pareça. Ou a gente vai navegar na internet, aquilo parece um lazer, mas às vezes é um estresse, né? Está longe de ser o lazer e o relaxamento que a gente espera. Ou a gente dorme não dormindo. Como isso que eu durmo não dormindo? Eu durmo preocupada, tensa, porque no dia seguinte eu tenho uma prova, porque no dia seguinte eu tenho um compromisso, porque existe um problema no meu trabalho que eu tenho que resolver, ou eu estou com um problema em família que eu tenho que dar solução no dia seguinte. Então, dormir, que seria um momento necessário de relaxamento para o nosso corpo, nem dormir a gente consegue. Nós abdicamos do momento de sono. Fora os demais momentos do dia a dia, que a gente vive tenso, vive irritado, vive estressado e correndo. Porque é o que a gente diz uns para os outros, e é verdade, a gente corre, a gente não caminha mais. O nosso caminhar é acelerado, é uma pressa, é uma urgência, é um acelerar no automóvel, porque quanto menos tempo a gente demorar nesse trânsito, mais rápido a gente chega no destino e mais rápido ou mais coisas eu faço. Então, o problema é a forma como nós lidamos com as nossas vidas. É a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia. O problema é esse. Nós deveríamos puxar o freio de mão e relaxarmos, porque é importantíssimo para a nossa saúde, mas a gente não faz. Até quando a gente pega um chimarrão e sai caminhando na avenida, muitas vezes nós não estamos relaxados. A conversa que a gente está tendo não é agradável. É discutindo um problema, uma coisa que eu tenho lá no serviço, que eu tenho não sei aonde, uma questão com alguém, e eu estou ali tensa.
tomando chimarrão, toma de um gole só, já passa, já me dá, já aquela cuia vai assim, ritmo acelerado. Quando vê que acabou a água, puxa vida, já estou estressada. Pô, a térmica não durou nem até o fim da avenida. Então, as coisas que deveriam ser um momento de calma, não são. Nós estamos sempre em ritmo acelerado. De acordo com o doutor José Moromisato, o corpo reflete o que as pessoas pensam e sentem. Isso também está escrito na doutrina espírita. Tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando, vai acabar refletindo no meu corpo, no meu rosto, na minha expressão ou em alguma doença, inclusive. Do ponto de vista psicossomático, um corpo tenso possui uma circulação sanguínea prejudicada devido ao fechamento dos vasos. Em contrapartida, quando o indivíduo tem a prática diária de relaxar, seus vasos sanguíneos estão propensos a maior elasticidade e o sangue a circular com maior facilidade pelo corpo, chegando inclusive às extremidades com mais eficiência. Então não é raro ver uma pessoa tensa e nervosa com as mãos frias. Por que será? É o sangue que não está conseguindo chegar até lá. Porque quando a gente está tenso e contraído, não é o ombro, não é o braço, não é o músculo, é tudo no nosso corpo que se contrai. Por isso dói a nossa cabeça, porque o sangue não circula direito. Por isso que quando a gente está tenso, nervoso, preocupado, a gente não consegue raciocinar direito. Porque para o nosso cérebro funcionar em toda a sua potencialidade, ele tem que ser bem irrigado. O sangue tem que fluir. E o sangue não flui, o oxigênio não chega. Então uma pessoa nervosa, tensa, ela não consegue, é verdade. Ela não consegue raciocinar direito. Ela não consegue pensar numa solução. Ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, porque ela está tão nervosa que o corpo dela se contraiu de tal forma que nem o raciocínio dela funciona direito. Por isso, quando o aluno está muito nervoso e pega uma prova, dá um branco, né? Porque parou tudo, parou, a circulação praticamente parou, fechou. Então ele tem que fechar os olhos, reza, né? Reza o Pai Nosso antes de fazer a prova. A gente diz para os filhos às vezes e funciona, né? Ele se acalma, né? Porque daqui a pouco tu vai lembrar, tá ali, ó, tu estudou, tá tudo aqui, só que te acalma, relaxa, senão tu não vai conseguir acessar a informação. Então a gente precisa, até para lidar melhor com a vida, com os problemas, com as questões, com as responsabilidades, a gente tem que aprender a relaxar. Se a gente se mantém num clima de tensão, além de não conseguir enxergar solução para nada, de não conseguir entender nada, a gente acaba ficando ruim, se sentindo mal, com dor de cabeça, com dor na mão, com dor no ombro, porque eu estou toda tensa, toda encolhida, né? Com dor de estômago, porque a comida não caiu bem, e assim por diante. Então, relaxar é algo que a gente não pratica há muito tempo, nem dá bola. Parece que relaxar é fácil, parece que eu estou fazendo, mas na verdade a gente não está relaxando como deveria. E por que a gente é assim tão tenso, né? Por que eu estou aqui tão tensa na hora da exposição? Puxa vida, daqui a pouco eu relaxo, não se preocupem. Por que isso? Porque a evolução técnico-científica das últimas décadas não permitiu a continuidade desse hábito. A gente não consegue mais parar. É tanta correria, tanta coisa para conhecer e para saber. E sobrecarregou a mente humana com informações que devem ser absorvidas a cada instante, já que estas são produzidas e divulgadas em uma velocidade surpreendente, comparada com o início do século passado. Tamanha evolução trouxe mais rapidamente ao homem uma sobrecarga de informações, às vezes desnecessárias, que demandam do organismo uma série de mecanismos para compensar tamanha tensão que a vida moderna traz. Então, para ser uma boa mãe, para passar valores para os meus filhos, né, para impor limites,
eu tenho que conhecer algo de internet, né? Eu tenho que saber como é que funciona o celular dele. Se eu ganho um aparelho moderno, eu tenho que saber como me comunicar. Então, as coisas vão se modernizando tão rapidamente que até para fazer o meu papel de mãe, né, para impor limite para os meus filhos, para ver se eles não estão passando, né, do limiar, se estão fazendo algo errado ou fora da sua idade, eu tenho que ter conhecimento. Até para exercer a minha profissão. A cada momento surgem novos vírus, novas bactérias, novos medicamentos. Então, os cientistas têm que se atualizar, os médicos têm que se atualizar, aqueles que trabalham com informática têm que se atualizar, porque a todo momento surgem novos softwares, né? Novos equipamentos, novos computadores, e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, mesmo nós que estamos lá nas nossas casas e não trabalhamos com programação, mas nós utilizamos os computadores modernos. Os advogados, eles têm que se atualizar, porque agora mesmo existe o crime virtual, existem novas leis sendo propostas, sendo aprovadas, né? Existem roubos, agressões, difamações feitas virtualmente, e as leis precisam se modernizar. Então, em qualquer profissão na qual eu esteja trabalhando, eu sinto a necessidade de me atualizar, de me modernizar. Na doutrina espírita mesmo, eu preciso saber o que essas novas obras dizem a respeito de temas atuais, porque o embasamento é sempre o mesmo, está lá nas obras básicas. Tudo vai ao encontro da doutrina espírita. Mas existem temas atuais abordados com tanta clareza e tantos detalhes que a gente não encontra nas obras básicas. A gente encontra ali o embasamento, mas não o tema dissertado de uma forma tão explicativa. Eu preciso ler esses livros. Eu preciso ver as últimas palestras de pessoas renomadas dentro do Espiritismo. Porque senão o que acontece? A gente vai ficando alienado. Eu preciso ver o Jornal Nacional, porque senão eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu não sei se um país deixou de existir, eu não sei se está em guerra, olha, eu não sei nem como é que vai a minha cidade. Se eu não vejo um jornal, se eu não converso com ninguém, se eu não me atualizo. Todos os dias acontecem coisas novas. Todos os dias a ciência, em todos os sentidos, para todos os lados, ela evolui. E nós, como pessoas da sociedade, a gente tem a necessidade de se atualizar, senão nós começamos a nos sentir alienados, ignorantes. A gente não consegue nem conversar mais com o vizinho ou com o familiar, porque a gente não sabe o que dizer. Falta conhecimento, falta argumento, falta embasamento. Só que isto é uma coisa necessária para nós, para o nosso progresso, inclusive. Esse avanço científico, esse avanço na área das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos, é isso que vai nos levar ao progresso. O progresso é uma lei divina, é uma lei natural. É necessário que a gente progrida. Só que a gente não pode progredir de uma forma saudável no meio desse estresse que a gente fica. Porque a gente sabe que tem que estudar, que tem que se aprimorar, que tem que vencer, né, as novidades, eu tenho que ser conhecedora das últimas coisas que estão chegando, e aí a gente acaba nessa correria, nesse estresse, e a cabeça não funciona direito. O que poderia render em 2 horas de estudo, rende em 4, porque eu estou tão estressada que a minha cabeça não funciona, ela não assimila. Então eu demoro 4 horas para estudar um conteúdo que eu poderia estudar em 2. Se eu desse 15 minutos de descanso para o meu corpo, para o meu cérebro. O que acontece no nosso corpo, né? Falando na parte da ciência. Entre as diversas reações bioquímicas que a sobrecarga provoca, encontra-se o fechamento, que é uma constrição, dos vasos sanguíneos, o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, da frequência respiratória e a diminuição dos movimentos gastrointestinais, aumento da temperatura basal e do tônus muscular. Todas essas reações são desencadeadas pelo cérebro,
que percebe e decodifica uma sensação de perigo, porque a gente está ali tenso, então o cérebro, olha, ela está em perigo, vamos lá, vamos agitar tudo aí, vamos fazer reações químicas nesse corpo. Uma sensação de perigo iminente, preparando o corpo para correr ou defender-se. No entanto, presume-se que situações como estas aconteçam esporadicamente. E o problema encontra-se justamente nesse ponto, porque esse comportamento se repete sempre. Quando um carro está vindo na minha direção, tudo isso acontece. Meu coração acelera, minha respiração acelera, a pressão dá um caos no meu corpo e faz com que eu consiga pular, sair da frente desse carro. É uma situação de perigo. Quando um animal vem me atacar, quando uma pessoa quer me bater, sei lá, me agredir, o meu corpo entende a situação de perigo e ele faz todas essas modificações para que eu consiga fugir ou me defender. O problema é que a gente manda para o nosso cérebro a codificação de que a gente está sempre em perigo. A gente está sempre tenso, né? A gente não senta na cadeira, a gente está sentado na ponta da cadeira. Né? Encostar já é duro também, né? É sempre assim, caso eu precise me levantar, eu já estou pronta, eu já saio correndo. Mas o corpo da gente está prontinho para sair correndo. Os nossos corpos, olha, se a gente estalar um dedo, sai correndo. Já, olha, todo mundo ligeirinho assim, né? Porque a gente fica tenso. E o nosso corpo acaba fazendo todas essas modificações. Brincam, né? Que a questão de discutir a relação está explicada cientificamente. Né? É isso que está escrito aí, ó, que vocês estão lendo. Quando a mulher tenta discutir a relação com o homem, o coração começa a acelerar. O dele, né? Aí a respiração também. Aí ele começa a dar uma coisa no estômago. Aí o cérebro dele entende que ele está em perigo e ele fica pronto para correr a qualquer momento. Por isso que a gente nunca consegue discutir a relação com os nossos companheiros. Né? Porque é uma sensação de perigo. Quando vê, a gente está até falando sozinha. Né? Já não aconteceu, ai, fui ali buscar um sorvete para ti, amor. E a gente ali falando, né? Pô, mas tu não entende o que eu digo, mas não consegue entender. É uma constrição dos vasos sanguíneos, é uma tensão que ele não assimila, é de fato o que a gente está dizendo. É grego. Eu estou entendendo o que tu está dizendo. Eu não entendo, não sei de onde tu está tirando isso. Né? Mas é a situação de tensão que a gente coloca no nosso corpo todos os dias, várias horas por dia. Nós colocamos o nosso corpo em desequilíbrio. Então, por exemplo, se eu como algum alimento, ou se eu tenho alguma questão psicológica que me desequilibra e faz com que o açúcar do meu sangue suba, todos os dias, vai chegar o dia que aquele açúcar não vai mais baixar. É o que está dizendo ali no finalzinho do nosso texto. O problema não é tu ficar em situação de perigo quando é necessário, o corpo é próprio para isso. O problema é tu ficar sempre em situação de perigo. O nosso corpo entra em colapso. Aí a gente começa a ter crise de enxaqueca, começa a ter uma úlcera, uma gastrite, o corpo entra em parafuso. Porque a gente está sempre tenso, o coração acelerado, a respiração, que é o fundamento do relaxamento, da meditação. Primeira coisa, observa a tua respiração. Respira com calma. Fala com calma. Falar pausadamente ajuda a gente a se acalmar. Tem uma pausa entre as palavras. Isso tem que ser bem usado. Mas quando a gente está nervoso, é tudo tão rapidinho, né? Que a gente nem se dá conta. E aí fica nervoso com todo mundo está me incomodando, que droga mesmo, hoje eu só queria paz, mas ninguém me dá paz. E a gente pensa que é o que está na volta, mas não é. É o nosso estado interior que está naquela ebulição, naquele vulcão, naquele transtorno, naquela irritação, e aí tudo que está à nossa volta nos irrita. O problema é no trabalho, mas eu chego em casa e brigo em casa. O problema é em casa, mas eu acabo brigando com o vizinho. A gente vai espalhando a briga, a problemática, por todos os poros. Porque a gente está tão descompensado que acontece isso, a gente não raciocina mais. O corpo não ajuda, o sangue não está circulando. Ó. Tem uma descarga ali de adrenalina todos os dias. Parece que a minha cabeça vai explodir mesmo. Chega uma hora que a sensação que eu tenho é que a minha cabeça vai explodir.
É diariamente esse estresse. Quando é que eu sento para relaxar? Não, eu sento para almoçar. Sim, eu imagino. 3 garfadas já terminasse teu prato de comida, porque a maioria de nós come correndo, né? Vamos combinar. Então, nem para almoçar, nem para comer um doce, também 2 mordidas, que delícia, sentisse o gosto, olha, talvez, na primeira mordida até senti o gostinho, porque é tudo rápido, é tudo urgente, é uma necessidade de correr atrás da máquina, né? Já ouvimos essa expressão, só que a máquina está sempre na nossa frente, é injusto, a gente não alcança essa máquina nunca. Então, a gente tem que impor para nós mesmos a necessidade de relaxar de verdade, meditar de verdade, pensar, né, no amanhã, no ontem, com calma, com paz nos nossos corações. Quando for dar uma caminhada na praia, não fala nada ruim, não discute relação, né? Pega e sai de mão dada para namorar, não precisa nem falar nada. Sai para olhar a natureza, fala no livro, né? Eles falam no livro que não tem coisa melhor do que a gente observar a natureza, a perfeição que tem na natureza, porque tudo é assim, ó, pausadamente, é tudo com calma, é tudo espaçado, não é nada amontoado um por cima do outro, na natureza não. Né? A gotinha de chuva não é grudada, é uma do ladinho da outra, não é um balde caindo na cabeça, também não é chuva todos os dias, é tudo com pausa, tudo com espaço entre uma coisa e outra. Então, se a gente sai para dar uma observada na natureza, aquilo nos dá uma paz, um relaxamento, a gente tem que aprender a relaxar. Temos que aprender a meditar, é para a nossa própria saúde. E aí nós voltamos à importância de relaxar. Os problemas do dia a dia continuam a acontecer, mas o diferencial para quem está relaxado é a maneira de administrar esses problemas, explorando sua capacidade, criatividade e coragem advindas de uma mente tranquila. Quando se está com a mente relaxada, sabe-se administrar os problemas profissionais e pessoais de forma separada. Então o mundo está caindo, o mundo está caindo, o mundo está caindo. Sim, tudo bem, eu já sei que o mundo está caindo. Mas ficar nervosa, ficar enlouquecida, quebrar tudo, atirar com as coisas, gritar com as pessoas, vai fazer com que o mundo pare de cair? É claro que não, a gente sabe disso. Então o mundo está caindo, está acontecendo uma tragédia, respira fundo, calma, calma. Porque quando a gente fica calmo, a gente consegue até ver as coisas de uma maneira diferenciada. E aí a gente vê a luz no fim do túnel, e aí vem uma ideia para solucionar o problema. E a gente consegue botar a inteligência que todos nós temos, a capacidade de raciocinar, o discernimento, ele começa a funcionar a pleno vapor. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar calmos, relaxados. Nós temos que observar e ficar mais atentos a esses momentos tão importantes. Dormir bem. Todo mundo sabe que se a gente tem uma má noite de sono, a gente acorda quebrado no dia seguinte, até irritado, de mau humor. Ah, o que tem hoje? Ah, não dormi direito. Estou toda doída, estou toda arrebentada. Não quero ficar na cama, porque eu não estou com sono, mas a minha vontade acho que é me atirar num canto, porque eu não tenho vontade de nada. Estou me sentindo péssima. Então o sono é importante, a pausa é importante. Pausa nos relacionamentos, tem a ver com a distância adequada, necessária, tem a ver com o respeito, né? Tem a ver com esses espaçamentos que a gente tem que dar em tudo na nossa vida. Relaxar é largar tudo. É largar os problemas, é largar as pessoas que a gente ama, não é atirar longe, né? É deixar livre, deixar livre. Quando a gente deixa as coisas livres à nossa volta, a gente dá o distanciamento adequado, emocional. E quando a gente dá o distanciamento emocional adequado, aí é que a gente consegue alinhar as coisas segundo a nossa vontade. Por isso que a gente diz que quem está envolvido numa problemática, num relacionamento qualquer,
Quem está ali emocionalmente envolvido não está enxergando as coisas direito, não está. A pessoa está ali tensa, está nervosa e não está vendo direito a situação mais amplamente. Mas quem está de fora e não está envolvido emocionalmente, consegue raciocinar, consegue ampliar os seus horizontes, consegue ver a situação de uma forma mais clara, tanto para um lado quanto para o outro. Então nós temos que aprender a nos distanciar. Distanciar, essa é a palavra, dar uma pausa, dar um espaçamento, isso é relaxar. Dos problemas, das pessoas, das coisas, não é largar de mão ou abandonar, ou seja o que Deus quiser, que eu não estou nem aí, não é isto. Mas é também não ficar em cima, né, nervosa, histérica, sem saber o que fazer e sem ajudar em nada. Pelo contrário, só atrapalhando e prejudicando a nossa própria saúde. Nós estamos falando da lei do trabalho. Tudo que a gente faz de atividade no dia a dia é trabalho. E todo trabalho leva ao progresso. O trabalho é extremamente importante. Mas assim como o trabalho é importante, o repouso também é importante. Então lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, na parte 3ª, que é onde está a lei do trabalho, que é toda essa nossa atividade que nos enlouquece no dia a dia, tem lá uma questão, 682, que fala do repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também não é também uma lei da natureza? E aí os espíritos respondem, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, quando a gente relaxa, quando a gente tem uma boa noite de sono, no dia seguinte a gente acorda com novas ideias, tudo se clareia à nossa frente, a gente enxerga melhor as coisas, a gente entende melhor as coisas, a gente reflete melhor sobre as coisas. Ah, eu tenho uma atitude dramática para tomar hoje, vai prejudicar alguém e eu estou ali ansiosa. Não, eu vou lá e vou falar hoje. Eu vou lá e vou dizer tudo que eu quero dizer para aquela pessoa. Eu vou lá. Calma. Calma. Pensa, deixa para amanhã. Se é uma coisa ruim, né? Deixa para amanhã. Amanhã a gente vai estar pensando diferente. Porque a gente vai relaxar. A gente só reflete, né, usando o nosso discernimento e da nossa inteligência, quando a gente dá essa pausa. Por isso que a gente fala para os filhos, né, brinca com os amigos, pensa antes de falar. Essa é a pausa que a gente tem que dar. Antes de dizer, antes de falar qualquer coisa, a gente tem sempre que pensar. E a gente só consegue pensar e discernir se a gente está relaxado. Se a gente está tenso ali, nervoso, a gente não pensa. Faz de conta que eu estou pensando. Na verdade, não estou conseguindo pensar nada. Minha cabeça está louca. Então, o convite do texto, né, do estudo de hoje é esse. É uma coisa muito séria. É uma doença, uma praga que está nos acometendo, que é a falta do tempo para nós relaxarmos. Nós estamos tão envolvidos com o avanço científico, com o avanço tecnológico, com as novidades diárias, com tudo que nos cerca e que nos envolve, que chama a nossa atenção, que a gente se esqueceu de parar para relaxar. A gente não senta para tomar um chazinho, né? Mas relaxando, descansando, sem falar uma coisa, sem falar outra, sem brigar, sem falar do fulano, sem a língua, está sempre trabalhando, né? O coração está sempre pulsando e às vezes não é um batimento legal, né? Não é um sentimento legal. Então a gente tem que aprender a puxar o freio de mão. Senão nós todos, embora a perspectiva de vida vá aumentar, porque a ciência evoluiu, as medicações evoluíram, os médicos também estão evoluindo, né, em tratamentos, em tudo, em conhecimento, a gente vai ficar cada vez mais doentes. Porque nós não estamos cuidando da psicossomática, que são as nossas emoções, esse turbilhão, essa loucura que a gente vive diariamente, que afeta o nosso corpo, que nos adoece. E a gente não precisava ser doentes dessa forma. Nós podíamos ser muito mais saudáveis. Bastava a gente cuidar do que a gente pensa. Bastava respirar fundo. Relaxar, essa é a palavra-chave. E é o que nos falta. Muito. E aí nós ficamos com uma frase de um ator, cantor, compositor russo, um
um homem extremamente talentoso, extremamente inteligente. E aí ele falou uma frase poética, né, que serve para a nossa exposição de hoje, que ele disse assim, ó: diminua a velocidade e aproveite a vida. Não é apenas a paisagem que você perde indo muito rápido. Você também perde o senso de onde você está indo e por quê. E parece que a gente fica meio zumbizando pela vida mesmo, meio robotizado. Que as coisas vão acontecendo automaticamente, até o chimarrão é automático, e a gente não está parando para refletir, não está parando para relaxar. E agora eu peço licença para vocês, que eu também estou precisando relaxar depois dessa exposição de hoje. Uma boa noite a todos. Agora vamos fazer uma prece por todos aqueles cujos nomes foram depositados nas urnas e também por aquelas pessoas que nos vêm à mente nesse momento, por esperança. Senhor, que em nosso coração jamais se arrefaça a esperança, e esperança em melhores dias, para nós e para toda a humanidade. A esperança de que os nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos, de que as nossas mais legítimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apaga em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem esse divino êmulo no espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em Ti esperamos e confiamos, hoje e sempre. Que assim seja.